faz pedido aos nordestinos. Bolsonaro vai à região? Vai, Rani. Olha, ontem ainda, depois de toda a repercussão daquele vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que ele compara o voto no Nordeste em relação ao analfabetismo, e por isso que Lula ganhou em todos os 9 estados, depois de toda essa repercussão, Lula, que está focando sua agenda toda essa semana em São Paulo, até para dar uma força na candidatura de Fernando Haddad ao governo, na disputa do segundo turno, ontem em São Bernardo do Campo, ele fez um discurso e fez um apelo diretamente aos nordestinos, que, de acordo com ele, não devem votar no Bolsonaro. Vamos escutar um trecho. Eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste e para os parentes de vocês. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pegar os votos dos milicianos, daqueles que mataram Marielle. Ele que vai pegar os votos daqueles que estão responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia. Eles que vai pegar o voto da quadrilha chefiada pelo Queiroz, que ele guardou até agora. Olha, isso ele faz, né? Ele fala, porque em São Paulo a gente sabe que é uma comunidade, né? Tem uma comunidade muito grande de nordestinos, então a ligação é direta, sem contar que é o maior colégio eleitoral do país e que o Bolsonaro saiu à frente no estado. Então, portanto, ele tenta recuperar esses eleitores. Já Bolsonaro, Ananias, o presidente deve ir sim ao Nordeste, mas não na próxima semana, viu? De acordo com o que eu chequei aqui, a agenda do Bolsonaro vai se concentrar na região Sudeste e Sul do país, onde ele já tem praticamente maioria até o momento, se for colocar em termos de apoio e votação do primeiro turno. No Sul é consolidado, né? Sul e Centro-Oeste ele ganhou no primeiro turno. Mas ele faz esse aceno do Nordeste mesmo. A única coisa que de diferente que ele fez hoje foi um apoio que ele recebeu do prefeito de Maceió, capital de Alagoas, que esteve com ele hoje no Palácio da Alvorada, e ele fez questão de ressaltar que é uma capital nordestina, e lá, inclusive, tem um embate para o segundo turno entre um aliado de Renan Calheiros, que é aliado de Lula, e um candidato de Arthur Lira, presidente da Câmara, que quer concorrer aqui novamente. Olha, a gente está vendo aí em pauta o voto do nordestino, mas também há outro voto em pauta nessa eleição de segundo turno, que é o voto religioso. E aí Lula e Bolsonaro, ambos fazem acenos, Rani, para o eleitorado religioso no segundo turno. Sim, Ananias, a gente vê como essa questão da religiosidade, sobretudo dos próprios candidatos, e a pauta de costumes são os grandes protagonistas, pelo menos nessa primeira etapa do segundo turno, além dos apoios, né, que eles correram atrás durante toda essa semana. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, vai hoje ao Pará. Amanhã ele participa de uma das romarias do Círio de Nazaré. O evento principal é no domingo, mas amanhã ele já tem a agenda por lá. Só lembrando que o Pará é governado por Helder Barbalho, que declarou apoio a Lula nesta semana, mas ele também vai ao estado para marcar território. Ele também, há uma previsão que participe de um evento com católicos no Cristo Redentor. A gente já via nas pesquisas, e isso se confirmou, que os evangélicos, a maioria dos evangélicos é que apoiam Bolsonaro, mas ele também quer se aproximar dos católicos. E aí estão articulando esse ato. Já Lula, o ex-presidente, ele está focando nos evangélicos, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela já fez uma carta e já entregou ao ex-presidente Lula para que ele analise, e a expectativa é que na segunda-feira ele assine essa carta aos evangélicos. Isso para deixar claro que a pauta conservadora, até pela composição do Congresso e até a posição dele em relação ao aborto e outras pautas, tanto que ele já gravou um vídeo no programa eleitoral que foi ao ar hoje, falando que é contra o aborto, assim como suas ex-mulheres e sua atual mulher. Então,
todas essas pautas de interesse vão ser ressaltadas, além de dar espaço para os evangélicos no governo. Mas Lula está resistindo. Inclusive, quando ele é questionado se vai assinar essa carta, ele resiste em assinar, mas não se aproximar dos evangélicos. E também, só para pontuar, Ananias, a mulher de Lula, Janja, ele não participa, mas a mulher de Lula, Janja, disse também que vai ao Círio de Nazaré, no Pará, mas para cumprir uma promessa, porque Lula não sofreu nenhuma violência política no primeiro turno. Você tem um posicionamento, Rani, do parlamentar piauiense sobre essa questão do voto religioso? Sim, aí ontem lá no Palácio da Alvorada, né, que tinha ali cerca de 200 parlamentares da base do governo, o deputado federal Átila Lira, que está deixando a Câmara nesse ano, ele deu corda para essa discussão religiosa, né, incorporou esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Vamos escutar o que ele disse. Nós vamos procurar justamente as lideranças que nos apoiaram e apresentar justamente a defesa do nome do Bolsonaro, pelo que existe de importante no governo dele. Primeiro, ele é um candidato, como se diz, da família. Ele é um homem que defende os valores familiares, a igreja católica e a evangélica. Eu acho o Bolsonaro, ele tem uma missão de Deus, de justamente ajudar o país a se encontrar, a se tratar de forma humana. E, além do mais, no campo prático das realizações, nós temos a recuperação da economia brasileira. Está crescendo, reduziu o nível de desemprego, melhorou o emprego no Brasil. Bom, esse daí é o discurso, né, com esse tom político, mas principalmente religioso, é o que tem pautado e o que eles vão defender durante todo esse tempo de campanha. Eu queria colocar o pleno aí, por favor, Juliana, para a gente. Ari, você viu ali o deputado Átila Filho na cola, já aprendendo. É, porque é o seguinte, os deputados dizem que o novato, para ele aprender como funciona a Câmara, aprender todos os truques, o caminho das pedras, ele demora 2 anos do primeiro mandato, até ele descobrir como é que se faz tudo. Então o Átila Filho está ganhando tempo, o Átila não vai precisar de 2 anos. O Átila Filho está lá ganhando tempo, dizendo, papai, 2 anos é muito tempo, me ensine logo aqui o caminho das pedras. Mas ele já saiu muito bem, viu, Ari? Porque durante a fala do pai dele, ele já estava dizendo assim, não, eu quero ressaltar as pautas do Bolsonaro, eu quero também fazer isso. E ele realmente falou, defendendo já o presidente, já incorporou. O filho. Isso. O Átila Filho também. E eu pensando que ele estava com cara de que o telefone tocasse ali, que era para ver se ele pudesse atender naquele momento. Aprendeu rápido o filho, a deputado federal eleito, Átila Filho. Ô Rani, nós tivemos o resultado desta eleição, uma redução da bancada feminina piauiense aí em Brasília. E isso repercute. Sim, olha, Ananias, sobretudo com a deputada federal que foi reeleita. A Regiane Dias foi a única que sobreviveu, eram 4 deputadas federais, portanto 40%, e agora apenas 10%. Isso chama a atenção para um problema, que é a questão do espaço que é dado para as mulheres na política. Apesar da renovação de 60% da bancada federal aqui na Câmara do Piauí, teve uma diminuição da representatividade feminina, diferente da Câmara dos 513 deputados, né? Antes, nós tínhamos aqui 77 deputadas e agora, a partir de 2023, serão 91, um aumento pequeno ainda, tímido, de 18%. A deputada federal Regiane Dias lamentou o fato. Vamos escutar o que ela disse. Falar da perda das parlamentares da nossa bancada, que eu quero aqui lamentar. Nós que fomos um estado destacado, com cerca de 40% da presença feminina na bancada do Piauí, e tivemos uma perda grande. São deputadas destacadas, atuantes, a exemplo da deputada Margarete, da deputada Marina, a própria Iracema, que coordenou a bancada feminina. Então, lamento, e isso também só aumenta a nossa responsabilidade. Fiquei como a única deputada mulher da bancada. E reafirmar todo o meu compromisso de continuar trabalhando pelas mulheres, buscar sempre honrar a confiança de cada um.
E o cientista político, doutor Vitor Sandes, ele também chama a atenção para esse problema e ele associa a questão dos grupos políticos no Piauí que são comandados por homens e também a questão da estrutura que é repassada às mulheres, tanto econômica como questão de estrutura de campanha. Vamos escutar. É importante mencionar a baixa representação das mulheres. Isso se deve por várias razões estruturais da própria sociedade, mas tem um grande gargalo que é importante ser mencionado, que é exatamente o papel dos partidos políticos no sentido de incentivar e criar condições para que as mulheres possam ter condições reais e iguais aos homens para competir nas disputas eleitorais. O Piauí só tem 10 cadeiras em disputa e isso acaba favorecendo aqueles políticos que já têm uma longa trajetória na política. Isso faz realmente com que os homens que já têm uma história na política, no controle dos partidos políticos, do acesso dos recursos, de fato sejam privilegiados. E lembrando que nesse ano a renovação total dos 513 deputados foi apenas de 45%. 55% conseguiram ali a reeleição. Ananias. Muito bem, olha, é uma discussão que de fato precisa ser feita, porque é preciso que se tenha uma maior representatividade feminina no parlamento. Rani, antes da gente sextar, eu vi aí a entrevista com o Átila Lira e o Átila Filho ali de olho, e aí eu queria questionar você, porque durante a campanha eu vi de fato o deputado Átila Lira defendendo as pautas do presidente Bolsonaro. Nessa entrevista para você ele defende mais uma vez, mas e o Átila Filho? Ele é bolsonarista ou não? Porque eu não vi na campanha. Olha, o Átila Filho disse que vai sim se empenhar nesse segundo turno, assim como todos os que estavam lá, inclusive Margarete Coelho, que estava lá também, foi a única que eu não consegui conversar do Partido Progressistas, mas ele faz ali acenos diretos. Quando eu questiono sobre a expectativa do governo Rafael Fonteles, por exemplo, aí no Piauí, ele diz que espera que seja um governo diferente e acredita que é possível, até porque ele já conhecia Rafael Fonteles, porque eles são empresários da mesma área, educação. E quando eu pergunto sobre o governo Bolsonaro, ele reconhece as falhas de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, mas ressalta os aspectos econômicos do governo e reconhece que Lula já foi um grande presidente, mas que já teve o seu tempo. Então, ele se comunica muito bem, porque ele diz que vai ficar ali fazendo o papel de oposição, mas com um bom relacionamento com o próximo presidente da República, se for o caso de Lula, e no governo do Estado com Rafael Fonteles. Explicado então, porque ficou essa dúvida, já que não houve um posicionamento no primeiro turno. Tanto falando de Lula, sim, quanto de Rafael. Tá certo. Obrigado, Rani, ao vivo, direto do Brasil. Pois não. Antes de encerrar, só confirmando aqui a agenda que eu já tinha antecipado ontem sobre o encontro de Lula e Simone Tebet. Sim.